Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BitTalk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje, dando seguimento à nossa série Bitcoin, a gente vai para a parte 4, onde a gente vai falar sobre custódia. Então, pessoal, eu queria que vocês pensassem numa situação fictícia. Imagina você acorda pela manhã, descobre que todas as exchanges, todas as empresas que você pode comprar e vender Bitcoin, elas sumiram, evaporaram, puf, foi embora. O que aconteceria com o seu dinheiro? Similar a isso, imagina que todos os bancos, quebraram, sumiram, você não consegue acessar sua conta no celular e sumiu. Cadê o seu dinheiro? O que você faz? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre custódia, autocustódia, ou seja, a custódia própria e a custódia em terceiros. E o meu amigo Charlie vai começar fazendo essa definição pra gente. Charlie, o que é autocustódia? Vamos começar definindo para a galera entender. Claro, pô. A autocustódia é quando você tem um controle total sobre seus ativos, tá? É como você ser o dono do seu próprio cofre ou você ser dono do seu próprio banco, tá? Isso é o quê? Soberania financeira. Significa que você é o único responsável pelo seu dinheiro. Ninguém pode congelar, confiscar ou controlar seus fundos. Uma coisa muito interessante da pergunta que foi feita logo no início é o quê? Isso já aconteceu aqui no Brasil e não foi muito tempo atrás, no episódio com Collor, onde ele confiscou dinheiro da poupança dos pobres brasileiros e tivemos aí uma série de efeitos catastróficos na economia, não, Bruno? Não só na economia, como social, né? Muitas pessoas se suicidaram, tiveram problemas psicológicos graves, isso abalou famílias, então realmente foi um impacto absurdo, muito grande. As pessoas lembram desse episódio até hoje, muitas pessoas inclusive mudaram até a sua forma de viver, gastando de forma mais rápida, com medo de acumular por conta de alguém do governo ou de alguma instituição vir e tomar tudo que tinha juntado. Isso realmente você vê que muda até a forma que a sociedade ela passa a viver e ver o dinheiro de uma outra forma. Então realmente impressionante. Falando de custódia e autocustódia, a gente precisa só relembrar ao pessoal como é que você chega até o Bitcoin, como é que você faz a sua primeira compra, como é que você tem acesso ao Bitcoin. A gente entende que são 3 vias possíveis. Uma das vias a gente comentou que é através da mineração, então minerando você consegue adquirir unidades, frações de Bitcoin. Com isso você teria acesso aos Bitcoins, mas isso obviamente é um processo mais raro, cada vez mais difícil e menos comum. Bem técnico, né? Bem técnico, demanda que a pessoa já tenha um entendimento muito grande sobre Bitcoin e sua estrutura. A segunda forma seria uma compra de frações de Bitcoin ou de um Bitcoin inteiro via P2P, que é a forma que a gente chama que é o peer-to-peer, é você comprar com uma outra pessoa direto, de ponta a ponta. Então eu quero comprar, o Charlie quer vender, eu mando o dinheiro para ele através de um Pix, ele me manda Bitcoin para a minha carteira própria, que seria a minha autocustódia. E a forma que eu diria aí que 99% das pessoas acabam tendo acesso ao Bitcoin, que acaba sendo até mais fácil, mas a gente vai discutir isso hoje no detalhe, seria através de exchanges, ou corretoras, falando em português mais claro. Que aí você vai comprar através de uma corretora, como você compraria através de outros tipos de corretora, ações, compraria fundos imobiliários e tudo mais, você também pode comprar Bitcoin, e aí você acaba deixando a sua carteira dentro da corretora, que a gente entende isso como uma custódia de terceiros. Correto, Charlie? Exatamente, porque a custódia de terceiros, é igual o seu dinheiro que fica no banco. O banco cuida do seu dinheiro, ele é o gestor da sua conta. Você não pode ter Quando acontece, por exemplo, uma corrida aos bancos, como a gente acabou de comentar aqui em episódios passados, se acabar o dinheiro do banco, você não tem acesso àquele dinheiro que está lá, então aquele dinheiro não é verdadeiramente seu. Tá? Então, no caso da corretora, ela é um custodiante, ou seria o termo técnico, para nós empregarmos aqui. Ela detém os seus bitcoins, elas estão lá, mas estão sob a gestão da corretora. Então, por isso, na corretora é custódio de terceiros, e quando você faz a própria aquisição dos bitcoins e coloca numa carteira, ou uma carteira quente ou uma carteira fria, nós vamos aqui abordar esses temas daqui a pouco, você consegue ter a própria autoridade sobre aquele dinheiro. Ninguém pode movimentar aquele dinheiro por você ou congelar aquele saldo. Dá para dizer, a definição foi excelente, dá para dizer que a gente, basicamente hoje, todos os brasileiros, todas as pessoas que têm dinheiro em banco, normal, não falando de real aqui, todos nós vivemos então numa custódia de terceiros, correto? Claro. A não ser que você tenha dinheiro guardado no colchão, Que aí seria autocustódia. Acho que esse é um bom paralelo, para o pessoal entender. Dinheiro na sua carteira, seria, por exemplo, a autocustódia. Um paralelo, uma metáfora mais realista,
Exato. Deixar o dinheiro no banco é óbvio que é natural, é normal para a vida que a gente tem hoje, mas isso você está terceirizando a responsabilidade, porque o dinheiro é seu, mas está sob custódia de um banco, que como a gente já falou exaustivamente, pode quebrar, pode ter corrida bancária e tudo mais. Bom, vamos começar então falando um pouco mais sobre autocustódia. Quais são os principais aspectos aí, quais são os pontos que caracterizam essa autocustódia para o pessoal começar a entender a necessidade de pensar nisso com um pouco mais de carinho? Sim, nós elencamos aqui alguns aspectos muito interessantes e a gente começa aqui com a responsabilidade pessoal, porque uma coisa que o Bitcoin ele ensina muito é sobre responsabilidade financeira, de você ser o responsável pelo seu próprio dinheiro. Então, é como nós comentamos antes, é como você ser o seu próprio banco. Você tem o controle daquela conta, mas também tem a total responsabilidade. E isso sempre vem com prós e contras, né, que nós vamos abordar um pouco mais para frente. Mas a responsabilidade, ela é crucial para o entendimento do Bitcoin. Você, ouvinte que está sendo introduzido ao tema, que está estudando e que está comprando seus primeiros Bitcoins, entenda que é muito importante você ter o controle sobre as suas finanças, pois ninguém vai poder fazer daquilo o que outras pessoas querem fazer com o seu dinheiro, porque é muito o que acontece hoje no Estado. O Estado decide o que vai fazer com o seu dinheiro. E mesmo que você tenha um poder de voto, isso não quer dizer praticamente nada. Então, se o Estado quiser gastar com uma obra superfaturada, se quiser gastar com funcionalismo público, se quiser salvar os bancos que estão tendo uma corrida bancária, você não pode fazer nada. É ele que vai ditar como usa o seu dinheiro. E no caso do Bitcoin, como ele tem essa propriedade de ser, né, o próprio banco, você que controla o seu próprio dinheiro, você tem total controle sobre como você usa ele. Perfeito, perfeito. Esse é um dos pontos, acho que, mais importantes, né? A responsabilidade pessoal é como você falou, tudo na vida vem com ônus e com bônus, né? Você vai ter mais responsabilidade, vai ter o controle do teu dinheiro, mas em contrapartida, se você fizer alguma besteira ou não tiver cuidado, você também pode ter um ônus muito pesado. Acho que um segundo ponto ali, um outro aspecto bem importante da autocustódia é a questão da segurança, né? A gente precisa sempre se preocupar com a segurança das chaves, né, da sua carteira, como guardar a chave da sua casa. Então, assim, basicamente, quando você bota o dinheiro numa corretora ou até mesmo no banco, que você está custodiando com o outro, seria equivalente, aí fazendo um paralelo, por exemplo, quando você vai a um hotel, você pega a chave do hotel na recepção, e aí você às vezes sai, tem alguns hotéis que falam, quando você for sair, você deixa a chave aqui com a gente. Ele tem total acesso, né, a entrar no seu quarto e ver o que você tem. Então é basicamente isso. É a segurança total e absoluta que você tem a chave da tua casa, ninguém mais tem nenhuma outra cópia e só você acessa. Então esse é um grande benefício, né, um grande aspecto da autocustódia que as pessoas às vezes negligenciam. Por às vezes até entenderem, eu não sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que toda hora eu perco as coisas, eu prefiro terceirizar essa responsabilidade. Ok, mas entenda os riscos que essa decisão sua pode lhe causar no futuro, eventualmente, se você tiver num cenário, né, de insegurança, ou jurídica, ou financeira, econômica. Isso pode se voltar pode voltar isso contra você. Outro ponto aí que a gente tem, Charlie, privacidade, né? Isso aí não tem nem o que falar. Tudo a ver com a segurança, né? Porque quando você tem outras pessoas detêm a chave da sua casa, é como se elas pudessem ver tudo que você está fazendo. Imagina que você está aqui com a sua família dentro da sua casa, chega um agente do Estado, entra na sua casa e fica te observando. Se ele detém a chave da sua casa, ele tem o poder de fazer isso. E com o Bitcoin, você retira esse poder, né, de outros agentes. Então, a privacidade, que é uma característica da vida humana muito importante, que ninguém é culpado se não provado o contrário, né, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Então, como o Bitcoin ele é semi-anônimo, não existe um CPF vinculado à sua carteira, você pode fazer o que você bem entender a hora que você quiser. Então, isso faz com que você tenha um poder muito grande sobre as transações que você vai fazer. Então, ninguém tem esse poder de chegar e olhar para quem que você está enviando, se você está, como nós comentamos em episódios passados, se você está financiando um protesto, se você está financiando um agente político que é oposição ao governo atual, se você está mandando dinheiro para fora do país para poder ter uma vida melhor ou ajudar familiares e não precisar pagar certos tipos de impostos. Então, essa privacidade que a autocustódia te dá, ela é fenomenal.
Então, e isso linka muito com o próximo, né, Bravo? Que é a liberdade de você transacionar. Exato. As duas andam praticamente juntos, né? Hoje, como a gente até comentou isso em episódios anteriores também, hoje você não tem liberdade para poder transacionar o seu próprio dinheiro, né? E estamos nem falando de Bitcoin, estamos falando do seu dinheiro em real na sua conta. Se você quiser fazer uma transação num domingo ou num sábado, à noite, de madrugada, você vai ter uma série de limitações, bloqueios. Então você hoje não é livre, isso é um fato. Você não é livre hoje para transacionar. Então quando você fala de autocustódia, um dos aspectos que vem como possibilidade na sua mão é você poder enviar e receber fundos a qualquer momento, sem depender de aprovação de absolutamente ninguém, e independente do valor. Aí muitas pessoas, claro, sempre vão tentar olhar pelo outro lado do prisma. Mas isso é uma questão de segurança. Tudo bem, mas isso tem que ser uma escolha sua, né? E não de um terceiro. Você tem que ter essa possibilidade. E outra, por exemplo, se você fizer uma transação muito grande, a depender do volume financeiro, vão vir perguntas, né? Hoje um banco, se você, por exemplo, for comprar um carro à vista, as pessoas vão querer saber de onde veio o dinheiro, como é que você está pagando, por que você está fazendo essa transação dessa maneira. Uma série de coisas que você, como autocustodiante, você não necessariamente precisa passar por isso. O dinheiro é seu, você trabalhou para isso, você tem que ter a tua liberdade de transacionar e fazer da forma que você bem achar melhor. Por exemplo, tenta fazer um depósito de 10 mil reais com dinheiro vivo no banco para você ver. Exato. O banco não vai te perguntar a origem do dinheiro, o que você está fazendo, por que você está fazendo. O dinheiro é seu. Instantaneamente você vai ter que dar uma série de respostas, você vai ter que justificar uma transação de um dinheiro que é seu, que muitas vezes já estava na sua conta, mas que você precisa explicar o porquê que você está transacionando, você está depositando dinheiro para um terceiro. Isso é algo, assim, na minha concepção, eu acho um pouco absurdo, né? O banco ou o governo tem que entrar no detalhe de uma transação da sua vida pessoal. Então, essa liberdade de transação que a autocustódia te dá, ela é fundamental e é um dos aspectos muito importantes ali da autocustódia. Exatamente. E já indo para a gente comparar, né? Porque nós agora vamos comparar a autocustódia com a custódia com terceiros, né? Tudo, como o Bravo falou, tem os ônus e tem os bônus, né? Então, nem tudo são flores, tá, gente? Então, na primeira aqui, que nós elencamos é a parte do controle, né? Como nós falamos. Você vai ter o controle total. Então, isso é um ponto muito positivo da autocustódia. Que você vai conseguir saber exatamente o que você vai fazer, quando você vai fazer, para quem você vai fazer. Então não tem aquela historinha de que o banco vai precisar, o banco vai ter algum problema, o banco faliu, você não consegue pegar o seu dinheiro, o governo quer pegar sua poupança. Não tem isso. Com a autocustódia, ninguém tem acesso à sua carteira, tá? E a custódia com terceiros é o quê? A exchange vai controlar os seus fundos, a corretora vai controlar os seus fundos, tá? Então, isso te dá algum benefício? Sim, te dá algum benefício no sentido de você não precisar se preocupar com a gestão daquela carteira, porque é a exchange, a corretora que está fazendo, mas sempre cuidado, porque tem um ditado, né, no Bitcoin que é not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem a chave, não são as suas moedas, não são seus bitcoins. Então você não tem a chave da sua casa, então podem trancar você de fora. Exato. Tá? Então isso é um problema. E vem para o próximo, que é o risco, né? Como é que o risco ele vai te dar um benefício ou malefício aí com a autocustódia e o terceiro? Na questão do risco, a gente também comentou isso nos episódios acho que anteriores e também no início. A autocustódia, o risco é todo seu, né? O que isso significa? Para também não assustar o pessoal. Se você perde a chave, se você esquece a senha das suas carteiras, a gente pode depois também ter um episódio específico para falar de carteiras, para vocês entenderem do que a gente está falando. Você perde tudo. Né? O que é perder tudo? É perder tudo. Não tenho, eu esqueci minha senha, clica aqui, eu vou receber um e-mail com alguém que vai me mandar a senha. Não, perdeu a senha, você perdeu tudo. Então isso vem um risco um pouco mais elevado, é verdade, mas em contrapartida, aquilo que a gente comentou, é um controle totalmente seu. Ninguém pode te tirar. E aí quando a gente fala ninguém, são nem governo, nem banco, nem, sei lá, um filho revoltado que quer te tomar tudo, ou algum familiar que invade a sua casa. O cônjuge, né, que entra com processo na justiça. Exato. Divórcio. Exatamente, absolutamente ninguém. Então esse é o risco da autocustódia, mas é um risco que é gerenciável, né? Existem também, eu acho que são temas interessantes para a gente fazer episódios futuros, de como você guarda as suas senhas, como é que você se protege de você mesmo, para você não cair numa cilada de você perder, ou você faz um excesso de proteção e acaba protegendo todos os seus fundos de você mesmo. Então esse é um ponto que é bom colocar, porque nem tudo são flores realmente. Já na custódia com terceiros, o risco ele é muito minimizado no sentido
sentido de, eu esqueci minha senha de acesso à corretora, como assim? Esqueci minha senha no banco, né? Qualquer bancão desses aí. Você vai na tua agência, você fala com o gerente, fala ali com o pessoal do banco, eles vão conseguir desbloquear, porque eles têm uma cópia da chave da sua casa, né? Basicamente é isso. Então o risco, nesse sentido de você ter acesso a tuas moedas, que, como o Charlie falou, não são 100% tuas nesse caso, porque não está com a tua custódia, você consegue acessar, é mais difícil perder. O risco maior ficaria, eventualmente, se um banco quebrar ou uma corretora de criptomoeda, por exemplo, onde você faz a compra dos bitcoins, for hackeada ou ela falir, que também é possível, a gente tem N casos desses ao longo da história, então também é um risco que existe, é um risco, dependendo da corretora, do tamanho da corretora, que ele pode ser minimizado, mas é bom a gente colocar esse contraponto, né? Existem, por exemplo, momentos de mercado onde está tendo muita compra e venda de ciclos, né, do Bitcoin principalmente, onde o volume de transação aumenta muito dentro de uma corretora, que vai ter momentos que você, por exemplo, não consegue sacar ou não consegue depositar, porque ela está fora do ar, porque ela está completamente congestionada. Então você vai ficar momentaneamente sem acesso, exatamente igual se o aplicativo hoje do Nubank, por exemplo, sair do ar. Você não tem nem agência física para poder procurar. Você vai ter que esperar aquilo se regularizar, né? Então esse é o risco da custódia de terceiros. E a gente vem para mais um pilar de comparação interessante, que é a questão de facilidade de uso, né, Charlie? Sim, sim. Então a facilidade do uso você tem na autocustódia, que você vai querer um conhecimento um conhecimento melhor, né? Por quê? Porque você vai ter que gerenciar tudo. Então, como nós já fomos educados, principalmente na geração aí de pessoal que já tem 30 anos, 20 anos, que o banco vai cuidar disso tudo para você, da parte técnica de segurança cibernética, você acaba não se preocupando muito. Então o Bitcoin, ele faz com que você tenha que estudar tudo isso para que você guarde as suas chaves privadas num local correto, né, que é a chave da sua casa, que você tenha uma senha que acessa as chaves privadas também para colocar uma outra camada de segurança, que você tem hardwares, né, equipamentos que podem ser utilizados para aumentar a segurança ainda. Somente com aquele equipamento você consegue ter acesso junto com essas suas chaves privadas. Então tem um conhecimento técnico maior para você fazer a autocustódia. Tem até de um nível mais iniciante, né, que são com carteiras na web, e tem um aspecto mais difícil, né, eu diria, mais avançado, que é com equipamentos físicos, né, hardwares, para você fazer uma autocustódia com mais segurança. No caso de custódia com terceiros, é tudo muito mais fácil. É muito mais intuitivo, porque é justamente o que as pessoas hoje têm de conhecimento, né? Que é a mesma coisa que você utilizar, às vezes, um aplicativo do banco. Um aplicativo de uma Binance, de uma BingX, de qualquer outra corretora das maiores, você tem justamente essa facilidade. Você vai lá, cria uma conta, tira foto da sua identidade, faz o seu cadastro, coloca seus bitcoins lá dentro, faz uma compra via Pix. Então, assim, é tudo muito mais fácil. Só que é o que a gente falou antes, você não é efetivamente o dono daqueles bitcoins até você tirar aquilo de lá. E isso faz com que você perca um pouco de privacidade, que é justamente o próximo ponto que o Bravo vai abordar agora. Exato. Essa questão dessa facilidade de uso que você colocou é interessante, porque assim, as exchanges, as corretoras, elas têm, só antes da gente entrar no próximo ponto, ela facilita muito, ela diminui a barreira de entrada, né? Porque é óbvio que a autocustódia é muito superior, já estou até adiantando aqui o nosso raciocínio, mas para a pessoa que está entrando, ela tem também uma grande função de quebrar essa barreira de entrada para a pessoa se expor pela primeira vez. Então, assim, entendam que a gente está apresentando aqui pontos, né, prós e contras de cada situação, mas não é que não dê para usar, né? Eu acho que até a primeira vez, para você poder aprender, para você entender o que você está fazendo, seria até mais legal ir para uma exchange, uma corretora, entender como funciona, porque você provavelmente já entende como funciona num banco, porque é muito similar a qualquer aplicativo de banco, como o Charlie falou, né? Exatamente o mesmo processo, então você vai estar mais ambientado. E aí o segundo passo é para você fazer esse saque nessas corretoras, e aí você entra na autocustódia. Então ela tem uma facilidade de uso realmente superior, né? E ela acaba diminuindo a barreira de entrada das pessoas que são novas e estão começando a querer entender um pouco mais de criptomoedas e de Bitcoin principalmente. Fazer só um adendo que nós começamos assim também. Exato. Nós estamos, né, há anos no mercado, mas lá no início, nos primórdios, quando eu comecei a comprar, quando o Bravo começou a comprar, nós utilizamos as corretoras, porque é sempre o caminho mais fácil. Tá? Não é que a gente é contra o uso da corretora. A questão é que esse episódio vai tentar elucidar muito para os nossos ouvintes, é justamente o que você ganha e o que você perde com cada função. A autocustódia tem suas propriedades, tem seus benefícios, e a custódia com terceiros também, tá? Só que, conforme quanto mais valor você detém
sobre a custódia, né, de terceiros principalmente, maior o risco fica de você deixar num banco, por exemplo, muito dinheiro lá, né? Então esse adendo também é interessante, que nós não somos efetivamente contra a custódia com terceiros. Tá? Você tem que utilizar a ferramenta, né, para você poder tirar o máximo dela, mas você não pode se debruçar e colocar todas as suas fichas dentro dela. Então, por exemplo, vou fazer um adendo 2 agora em cima disso. Basicamente assim, você vai comprar e eu estou comprando bitcoins porque eu vou guardar, sei lá, para o meu filho ou para um futuro, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Se você vai comprar para o longo prazo, não é interessante você comprar e deixar na exchange, na corretora. Tá? Então você compra, e idealmente você passaria isso para uma carteira, que depois a gente vai fazer um episódio específico das carteiras, para ficar na tua autocustódia e você armazenar isso para o longo prazo. Agora, se você vai comprar para se expor para um pequeno espaço de tempo, eu estou entendendo agora, eu quero comprar agora, se subir um pouquinho eu quero vender, porque eu quero entender um pouco dessa dinâmica, aí é claro, a depender do valor que você está colocando, se você se sente confortável, você deixa na exchange, deixa na corretora, para que você compre e venda com uma facilidade maior, né? Então assim, um exemplo muito fácil, se você tiver com o teu Bitcoin na tua carteira e, sei lá, deu um pico agora, o preço subiu monstruosamente ou caiu monstruosamente, você quer vender desesperadamente, se tiver na autocustódia, você vai ter uma série de passos até você chegar numa corretora para vender ou até chegar num P2P, né, numa pessoa que vai comprar e vender direto de você, que vai levar muito tempo e você talvez perca o timing do momento que você quer, ali da compra ou da venda. Então, se você tiver nessa situação com o saldo, né, um saldo que você não vai ficar por longo prazo, na corretora, você pode estar 3 horas da manhã que você consegue comprar e vender sem problemas. Então tem os benefícios, as facilidades, mas tudo é o que você quer com esse saldo. Saldos grandes, saldos que você não vai se sentir confortável e saldos que você vai armazenar por longo prazo, nunca em exchange, sempre na carteira de autocustódia. Essa é a boa prática que a gente costuma utilizar. Agora, se for algo pequeno, para uma exposição pequena, né, aí a gente realmente não vê problema de você ir sentindo um pouco, botando o pé na água, né, como a gente fala, para poder utilizar a exchange. Sempre leva em conta o objetivo daquela aquisição. Foi como o Bravo falou, para o longo prazo, para daqui a uma aposentadoria, por exemplo, por que você vai deixar com terceiros, né, custodiando isso, se o Bitcoin ele tem essa propriedade de você ser o dono do dinheiro? Então não tem porquê. Aí vai da pessoa começar a estudar um pouquinho mais, faz uma transferência pequena para sua carteira, né, começa com uma carteira quente ali, que é um software, né, que você baixa no seu desktop, né, começa a se ambientar em fazer transações na rede do Bitcoin, a rastrear essa transação, porque vendo a rede funcionar, vendo como as coisas funcionam, fazendo na prática é onde a gente aprende mais, né? E aí você vê a beleza do sistema, né? Isso que você colocou é ótimo, porque você se habitua a olhar a blockchain funcionando do Bitcoin, habitua a ver as tuas transações, ela está no bloco tal, ela está sendo validada, ela entrou na minha carteira, e se olhar na sua carteira, ela entrou. Então assim, essa beleza estrutural da infraestrutura construída por trás do software do Bitcoin, você tem toda a transparência, como a gente falou isso em outros episódios. Então isso te dá até mais segurança de falar, nossa, eu estou colocando um dinheiro, minha moeda aqui, moeda fiat, né, num ativo digital, mas que é um ativo digital que está bem respaldado, que tem uma estrutura realmente funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso traz um pouco mais de segurança para quem está mexendo pela primeira vez. Bom, o próximo item que a gente tinha elencado aqui para discutir um pouco é a questão da privacidade, né, que a gente também comentou um pouco por alto aí nos itens anteriores, que na autocustódia você tem uma privacidade absoluta, né, como o Charlie comentou. É um semi-anonimato, porque as transações são transparentes, estão na blockchain, então todas elas são visíveis, mas não tem link nenhum com um documento seu ou com o seu nome. Então não vai ter ninguém que vai conseguir linkar aquela carteira, aquele código de carteira com o teu CPF ou o teu RG. Então é uma transação que você tem uma privacidade num grau que ninguém vai saber se você transferiu ou não, a não ser que alguém esteja fazendo um rastreio da sua carteira, mas assim, isso não vem nem ao caso. Assim, na grande maioria das vezes você está comprando e vendendo, na blockchain vai aparecer lá a compra e a venda, mas ninguém sabe quem é quem ali. Então essa privacidade ela é absoluta. Agora, quando você custodia com terceiros, né, Charlie, acho que é aí que é legal. O que acontece quando você custodia com terceiros, quando você faz uma transação, por exemplo, no exchange dentro do Brasil? Quem que vai ficar sabendo de tudo? Quem vai ficar sabendo é o famoso leão, né? Então, assim, principalmente as corretoras brasileiras, e as que têm sede aqui no Brasil, elas são obrigadas a ceder essas informações de qualquer transação que você tenha feito com aquela corretora. Então, se você comprou, vendeu ou mandou bitcoins para dentro da corretora ou retirou bitcoins daquela corretora,
aquela entidade é obrigada a informar para a Receita Federal todas essas movimentações. Aí, automaticamente, o seu CPF fica lá com um flag, né, com uma bandeira, dizendo, olha, essa pessoa movimentou X bitcoins e mandou para a carteira Y. Então, aí, a maravilha do Bitcoin, que é te dar essa privacidade para que ninguém esteja bisbilhotando o que você está fazendo, é perdida. Né? Então, se você não tem nenhum problema com isso, né, porque eu creio que isso é um problema, né, nós partimos do pressuposto que isso é um problema, então você poderia utilizar uma corretora nacional. Né? Agora, nós não recomendamos isso, tá, pessoal? Exatamente. Essa questão de todas as exchanges, as corretoras brasileiras serem obrigadas a reportar, isso hoje já está no nível, pessoal, automatizado. Então, se você vai fazer esse tipo de transação, você mandou, por exemplo, um Pix para a corretora, foi lá, comprou teu Bitcoin, ou então vendeu ali em algum momento, teve um lucro e tudo mais, ou um prejuízo, todas essas transações, os relatórios são mensais. E aí o que acontece? Quando vira o ano que você for fazer o teu imposto de renda, você tem que lembrar disso, porque automaticamente o governo já vai estar ciente que você fez todo tipo de transação, seja ele com lucro ou com prejuízo, ou com hold, né? Ou seja, você está guardando isso em uma carteira pública, que acaba que a exchange, a corretora acaba sendo uma carteira pública linkada ao teu CPF, e aí você não tem mais nenhum tipo de privacidade de fato, você vai ser obrigado, né, a ter que referenciar de onde veio esse dinheiro, ou se você teve lucro, pagar um imposto de ganho de capital, ou seja, toda a privacidade de compra e venda, ela acaba indo para o ralo, né? Então é muito importante ter isso em mente, porque isso acaba, as pessoas se pegam, eu não sabia que isso ia acontecer. Pois é, então assim, hoje o governo está em cima num nível que é automático, quando você abrir o teu imposto de renda já vai estar lá. Exatamente. E assim, no Brasil tem essa questão, tá? E aí, então, cada ouvinte, se estiver ouvindo em outro país, por exemplo, depende de cada legislação de cada país, tá? Então, nós não conhecemos aqui os Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Mas, independente disso, a partir do momento que você envia qualquer saldo para uma corretora, aquela corretora vai ter tudo aquilo registrado, tá, gente? Independente dela estar no Brasil, estar nos Estados Unidos, estar em Hong Kong, não importa. Então, como ela é uma entidade centralizada, é sempre um alvo muito mais fácil para qualquer organização governamental, por exemplo, colocar pressão naquela instituição para fornecer aquelas informações para ela. Né? No caso, por exemplo, de você estar sendo investigado por sonegação fiscal, né? Uma hipótese aqui. Então, se ela sabe que você transacionou numa exchange qualquer, ainda existe a possibilidade das entidades do governo irem atrás naquela exchange, porque ela é uma entidade centralizada, então é mais fácil. Então sempre tomar cuidado com essa questão, porque os terceiros vão ter essa balança, no nosso caso que a gente entende que é negativa, que ela vai saber tudo que você está fazendo aqui dentro, tá? Independente de ela estar no Brasil ou não. Então, jogando aqui para um próximo tópico, onde nós iremos aqui para o tópico de suporte, porque isso é sempre importante, tá? O suporte, ele é, digamos assim, muito normal que a gente tem hoje, que os bancos oferecem suporte 0800, hoje suporte pelo WhatsApp e tudo mais. Então, Bravo, como é que a autocustódia ela vai entrar nesse tema do suporte? Vamos ser simples e direto, não tem suporte. Basicamente, pessoal, não tem suporte. Então, é o que a gente comentou nos itens ali anteriores, né, da questão do controle do risco e tudo mais. Assim, quando você fala de autocustódia, você está falando de responsabilidade total absoluta sua. Então, assim, não tem suporte, não tem recuperação facilitada, né, não tem esqueci minha senha, não há atendimento ao cliente para ajudar em caso de problema, não tem absolutamente nada. Então, o que isso quer dizer na prática? Eu peguei e fiz uma transação, mandei o endereço e copiei o número errado, não copiei o número completo da carteira, por exemplo, né, que é um endereço alfanumérico ali grande. Beleza, mandei e enviei a transação. Mandou errado? Acabou? Perdeu? Mas o que acontece com esses bitcoins? Eles vão ser queimados, que é o que a gente chama. Eles vão para carteiras que não existem, né? Então, esse bitcoin praticamente ele vai deixar de existir e você não tem como recuperar ele. Não existe como... existem alguns casos aqui no Brasil, né? É raro, mas acaba acontecendo, de retorno de Pix. Eu fiz um Pix errado, entrei em contato com o banco, falei com outro banco e aí eu consegui recuperar e o Pix voltou. Isso absolutamente não existe na autocustódia, nem na rede do Bitcoin, né? Então, se você for fazer um saque de dentro de uma corretora para sua carteira de autocustódia e você sem querer copiou o endereço errado e você deu ok na carteira e a transação foi enviada pela corretora,
acabou. Foi errado, infelizmente. Você não tem como recuperar isso. Então, realmente, essa questão do suporte, ela é uma questão que depende, por isso que a gente sempre fala, né? Entrar no Bitcoin requer estudar, requer você realmente avaliar tudo, você ter um entendimento mais completo. Não dá para entrar no oba-oba, porque exige muita responsabilidade, exige você entender o que você está fazendo. Não é um bicho de 7 cabeças, longe disso, mas a nossa briga grande, eu digo briga nossa como ser humano, principalmente como brasileiro, é que a gente sempre foi educado a depender de uma terceira parte, né? E quando isso acontece, por exemplo, tem pessoas que tomam golpes, né? E aí, fiz um Pix para a conta do golpista, ela culpa o banco, porque o banco tem que voltar o meu dinheiro porque era golpe. Não, sim, beleza, se você conseguir isso com o banco e o banco voltar, ok, mas entenda que isso é errado, sabe? Porque você não pode terceirizar a tua responsabilidade. Se você tomou uma ação errada, se você foi enganado ou não, mas a ação foi sua, você validou a transação. Então, querer que alguém tenha a possibilidade de retornar essa transação, isso quebra um pilar gigantesco ali da estrutura privacidade, né? da privacidade. Então, isso é muito importante. Então, a autocustódia em relação a suporte, ela não existe. Ela vamos dizer aí, está em termos mais duros, mas é uma selva. Se você fez besteira, você vai ser comido pelo leão e não tem o que fazer. Agora, a única coisa que eu coloco, que eu faço adendo aqui, é que essa pessoa que errou vai aumentar a escassez do Bitcoin. Exato, ela ajuda a rede. Cada erro ajuda a rede. Exatamente. Verdade. E custódia com terceiros, aí as possibilidades são gigantes, né, Charlie? Exatamente. Então, assim, a custódia com terceiros, como a gente até comentou antes aqui na parte do risco, facilidade de uso, é o quê? Você tem o suporte da sua corretora de escolha, né? No caso do banco, por exemplo, que é a metáfora mais usual aqui. Perdi a senha do banco, tive algum problema em alguma transação, tá dando algum erro no aplicativo de você não conseguir, hoje tem tudo token, né? Você não consegue gerar o seu token e tudo mais. Beleza, você vai lá, liga no 0800, abre um chamado pelo WhatsApp, vai vir, hoje no caso um robô, mas depois vai vir uma pessoa te ajudar para resolver o seu problema. Você pode até acionar em problemas mais complexos, você pode acionar juridicamente, se você acha que você está sendo lesado por alguma coisa, aquela instituição. No caso das corretoras, é praticamente a mesma coisa. Você não consegue acessar sua senha porque você perdeu sua conta, porque você perdeu sua senha. Você não consegue acessar sua conta porque você perdeu seu autenticador de 2 fatores. Você não consegue acessar sua senha porque você esqueceu seu e-mail. Enfim, várias alternativas que você tem de problemas, né? E que você tem o suporte daquela entidade centralizada. Então, nesse sentido, no suporte, é um ponto que eu diria, assim, entre aspas, positivo para a custódia com terceiros, porque tem mecanismos de antifalha, tá? Mas nós recomendamos sempre a autocustódia. Por quê? Porque ela vai te ensinar a se proteger no caso de entidades malignas quererem o seu Bitcoin, tá? Mas, obviamente, deixar com terceiros, uma pequena parcela para você começar a botar o pé na água. Então é importante, tá? A custódia com terceiros não é algo que seja ruim, mas é algo que você tem que entender os prós e os contras, justamente. Esse é o objetivo do episódio, né? Que não falta exemplo histórico, né, Charlie, também. Se a gente for parar para olhar um pouco para o passado, o fato de você terceirizar a custódia, que é algo normal no mundo do dinheiro fiat, né? Você ter vários casos, como o do Collor, que quem que se salvou na questão do Collor ali? Apenas quem tinha dinheiro físico em casa, quem guardava dinheiro em maleta, guardava dólar, ou às vezes guardava, sei lá, pequenos pedaços de barrinha de ouro, exato. O cara que guardava isso em casa, tinha muita gente naquela época, década de 90, né, final da década de 80, que tinham muito dinheiro e não se sentiam confortáveis de deixar esse montante no banco. Olha que loucura. E aí o cara já pensava na autocustódia, então ele guardava um dinheiro físico. Isso aí se perdeu com o tempo, hoje em dia quase ninguém faz mais isso. Então você teve, na época, a crise, não sei se o pessoal vai lembrar, do Chipre, né, que é um país ali perto entre acho, a Turquia e a Grécia, ali próximo. Em 2013, país pequenininho, uma ilhazinha ali do Mediterrâneo. Em 2013, eu lembro bem disso, que estourou em todas a televisão, em todos os jornais, que o governo decidiu confiscar parte do dinheiro, exatamente igual o Collor tinha feito, né, nas contas bancárias, para salvar os bancos, porque estava entrando em falência. E aí quem tinha autocustódia, e principalmente quem já tinha entendido o Bitcoin naquela época, não eram muitas pessoas, mas essas pessoas conseguiram se proteger e não foram afetadas. E aí a gente tem, por exemplo, Venezuela, né?
que é a mesma coisa, hiperinflação, muita gente começou a usar criptomoeda em autocustódia para poder proteger a economia, porque já entendiam que o banco a qualquer momento podia limpar a conta. Então a gente tem N exemplos da questão de terceirização da responsabilidade da custódia com terceiros, que isso pode dar muito ruim se você estiver num país que historicamente já tem alguns episódios onde o governo passou a mão em tudo que estava na tua conta, ou é um país que tem um histórico que os bancos quebram com um pouco mais de frequência. Então isso realmente é muito importante. E Charlie, tem o exemplo clássico também da Mt. Gox, né, do Bitcoin. Exatamente. A Mt. Gox foi a primeira grande corretora que existiu com Bitcoin para transacionar, fazer compra e venda. Então a história dela é até um pouco interessante. Era uma exchange ali, uma corretora de cartas de Magic the Gathering, né, de cartas de jogo, né? E no caso, a pessoa, né, que era o responsável por aquela corretora sabia de Bitcoin e colocou ali, começou a fazer uma corretora ali no seu computador pessoal. A gente era um desktop comum, sem segurança nenhuma, tá? E aí começou, e foi a primeira plataforma que o pessoal começou a transacionar, e aí aconteceu o que era meio que inevitável, né? Aquela exchange foi hackeada e praticamente 100% das pessoas perderam os seus bitcoins. Hoje, né, por coincidência, nesse ano, estão sendo devolvidos os primeiros saldos aí desse hack, né, que vão entrar aí de volta na economia, tá? Mas sempre tomar cuidado, porque a história está repleta demais de casos de hack, de falência, não só de corretoras, mas de banco e de estados-nações. Exato. 2022 a gente teve também, né, a FTX, famoso caso da corretora FTX dos Estados Unidos, que também quebrou, né? É a segunda maior corretora do planeta. Tá? Impressionante. Você vê que não tem como ter garantia de 100% em nada. Exatamente. Então, e aí outra característica que é para a gente fazer uma comparação seria acesso a serviços financeiros, né? Por quê? Por que a gente elencou isso aqui? Porque hoje, principalmente no mundo fiat, né, no mundo do dinheiro impresso sem lastro, tá? Nós temos o quê? Nós temos que fazer investimentos em serviços financeiros para o dinheiro que a gente gera todo mês, ele não ser devorado pela inflação, pelo aumento da base monetária. E aí você tem diversos serviços financeiros. Você tem o CDI, você tem títulos de tesouro direto, você tem ações, você tem fundos imobiliários, fundos de investimento em renda fixa, enfim, Bitcoin, né, sendo até um deles. E então você tem essa característica do mercado que te dá esses serviços para fazer o seu dinheiro render e não ficar simplesmente parado lá perdendo para a inflação. E a autocustódia, nesse sentido, ela tem um ponto negativo, né, entre aspas, porque ainda, né, a rede do Bitcoin está em evolução constante, mas ainda a própria rede do Bitcoin ela não oferece nenhum serviço financeiro nativo. Então não é possível você monetizar aquele Bitcoin, né, você não consegue rentabilizar ele ao mesmo tempo fazendo autocustódia. Você vai ter que partir para a custódia com terceiros, né, Prado? Exato. Seria o equivalente na autocustódia a você colocar a barra de ouro dentro da maleta, né? Não rende nada. É um dinheiro que vai estar ali, vai passar os anos, as décadas, e ele vai estar ali, vai ter a valorização dele de mercado em dinheiro fiat, mas ele não vai ter um rendimento. Só que quando você vai para a custódia com terceiros, a gente está falando de corretora, aí você já tem outras possibilidades, né? Que são as possibilidades naturais que qualquer, por exemplo, banco hoje tem, que são os empréstimos, a integração com plataformas, aí seria uma quarteirização, né? Você está terceirizando o terceiro. Você tem as possibilidades que a gente chama de staking, que é você dar uma certa liquidez, né? Você está emprestando por exemplo, teus bitcoins, a tua criptomoeda para a exchange, para ela poder fazer empréstimos, e ela te paga um juros mensal, juros baixos, mas tem algum tipo de rendimento, e isso às vezes acaba sendo, né, Charlie, muito atrativo para algumas pessoas que falam, não, mas espera aí, eu vou fazer autocustódia e não vou ganhar nada, mas se eu colocar nessa corretora que é gigante, que é super conhecida, que todo mundo, né, conhece, que todo mundo utiliza no mundo, ainda vou ganhar um pouquinho, então o risco é muito baixo. Então as pessoas acabam às vezes sendo um pouco enganadas por esse phishing, né, de, então eu vou deixar todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro aqui nessa exchange porque ela está rendendo um pouquinho, está me pagando uns juros. Então, assim, existem algumas estratégias, também não estamos aqui para dizer que não deve se usar, existe estratégia para isso, mas para quem está começando e está tentando, vamos supor, acumular para o longo prazo, que já entendeu essa primeira etapa, não vê mais o Bitcoin apenas como uma moeda que eu vou comprar e vender, eu vou fazer lucro porque eu estou pensando em real ou em dólar, né? Eu quero acumular real e dólar.
Aí você pode utilizar essa estratégia se você está pensando dessa forma. Agora, quando você já deu o próximo passo, e eu acho que para quem assistiu toda a série do Bitcoin até aqui, e vão ter muitos outros episódios, a pessoa acho que já começou a mudar um pouco esse mindset, de entender que o Bitcoin é muito mais do que isso. E aí você tem outras formas, né, de utilizar essas plataformas com outras criptomoedas e deixar o seu Bitcoin para o longo prazo, que ele é o porto seguro. Exatamente, porque isso tudo tem a ver com a questão de custo-benefício, né? Qual é o custo-benefício de você pegar o Bitcoin, que é a moeda mais escassa já criada pela humanidade, pegar todos os seus rendimentos mensais, colocar nessa moeda e você ganhar ali talvez 0,1% ao mês, né, com Bitcoin. Então você vai estar ganhando muito pouco e aumentando o seu risco exponencialmente. Então o retorno que isso dá não é, por exemplo, ao meu ver, tá? E isso aí vai do risco que cada um quer correr com o seu dinheiro, né? Nós aqui nunca vamos falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro, que é justamente nós seremos aqui hipócritas nesse sentido. Né? Então você tem que avaliar isso, mas no nosso ponto de vista, se você for fazer isso, é com uma parcela muito pequena, para você entender o mercado, entender como ele funciona. Como o Bravo falou, existem estratégias de você fazer certas movimentações financeiras, ter acesso a certos serviços, que até rendem um pouco mais, mas cada serviço desse você já vai deixar o Bitcoin na sua corretora. Então isso já tem um risco de deixar lá. Aí você vai para um outro serviço financeiro que tem um risco do próprio serviço financeiro. E aí, conforme você vai querendo aumentar a rentabilidade, você vai aumentando esse risco. Então é risco em cima de risco. Né? Então não caiam na falácia de que existe ganhos fáceis, percentuais fáceis com Bitcoin. Quem está prometendo isso é golpe. Tá? Não caiam nessa ladainha, nessa história de que existe ganho fácil com Bitcoin, tá, gente? Existem vários casos de pirâmide com Bitcoin. Toda tecnologia nova atrai muitos golpistas, então sempre tome muito cuidado. Teve um caso aqui, especialmente no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, que a cidade quebrou por causa de um golpe de pirâmide. Foi o faraó, né? Foi o faraó do Bitcoin, exatamente. Então a cidade quebrou. Então, assim, é complicado você confiar, por isso que a gente está fazendo um episódio especial sobre isso, porque a autocustódia, ela é extremamente importante, e a custódia com terceiros, você entender o risco da custódia com terceiros, tá? Então, resumindo, para o acesso a serviços financeiros, ainda realmente a rede do Bitcoin ela não tem nenhum serviço nativo, né? Então, se você quer adentrar um pouco nesse mercado, justamente nas exchanges você vai ter mais serviços financeiros nesse sentido. Tá? Exato. Acho que alguns pontos assim um pouco mais abertos, sem a gente voltar nos pilares que eu acho que é interessante comentar, a questão de censura também, né? Quando você tem autocustódia, você é incensurável, ou seja, você não é passível de bloqueios, né? Governos ou bancos que congelam, por exemplo, contas. A gente passou por isso aqui no Brasil, vendo uma série de pessoas que começaram a falar coisas contra o governo A ou contra o governo B, e você teve a justiça congelando contas, o que assim é um poder que, sinceramente, eu não acho que deveria estar na mão do Estado, né? Principalmente quando a gente fala dos teus fundos, do fruto do teu trabalho, independente do que você está fazendo, independente se você agradou ou desagradou, se o dinheiro é teu, ele foi feito com o teu trabalho, eu acho que ninguém deveria ter este poder de congelar e falar, você não vai mais utilizar até a gente resolver tal situação. Então, quando você tem autocustódia, esse risco é zero. Não tem como alguém bloquear você de fazer uma transação, de você acessar os teus fundos. Então, essa tranquilidade, essa liberdade, eu acho que dependendo do país que você está, é claro que você tem que avaliar ali os riscos, cada país tem a sua realidade, mas quando você está em países que você está vendo muitas pessoas ao teu redor, né, pessoas mais conhecidas na internet passando por isso, esse é um risco que eu não gostaria de correr, né, Charlie? Mesmo com ordens judiciais, né, mesmo com a polícia atrás de você, não importa. Ninguém, absolutamente nenhuma entidade, instituição, país ou pessoa física detém qualquer poder sobre a rede. Tá? É muito importante vocês entenderem isso, de que a rede é soberana. Por isso que o Bitcoin ele é tão importante para o futuro da humanidade. Porque ele vai trazer de volta uma característica que se perdeu com a ascensão do dinheiro fiat, né, do dinheiro sem lastro, que foi justamente a possibilidade do Estado sempre estar interferindo na economia com uma mão muito pesada. Né? E hoje o Bitcoin ele traz de volta essa autonomia para a sociedade. É a sociedade que vai ditar conforme a economia vai evoluir.
independente se o Estado gosta ou não. Então o Bitcoin ele traz isso de volta, e essa importância, essa característica, que ela é fascinante e linda ao mesmo tempo, né? Então ela tem uma beleza de que quando você entende justamente o objetivo principal disso tudo é a soberania. A rede é soberana. Não importa se os Estados Unidos quiser fazer isso. Se a China, se todo mundo junto quiser fazer, não, a rede vai continuar funcionando e você vai conseguir transacionar os seus bitcoins na rede do Bitcoin da maneira que você quiser. Desde que você tenha autocustódia. Desde que você tenha autocustódia. Exatamente. Um outro ponto mais simples aqui, mas que vale também lembrar o pessoal, é a questão das taxas, né? Então, quando você está em autocustódia, se você está guardando a sua carteira, que só você tem as chaves, você não tem taxa nenhuma, você não paga nada para deixar ela guardada ali. E na exchange, na corretora você tem taxas de transação de compra e venda, como algo normal, mas você também tem taxa de saque, né, e de transferência, que são taxas maiores do que as taxas da rede do Bitcoin. Lembrem que a gente conversou em episódios anteriores que existe uma taxinha que vai para os mineradores, vai para os nós da rede, né, a cada transação. Só que quando você, por exemplo, compra numa exchange, você quer transferir esses fundos para a sua carteira de autocustódia, você vai pagar uma taxa maior do que a taxa da rede, porque é a taxa que a corretora também vai te cobrar. Então tem alguns detalhes ali mais simples, mas que é bem importante, porque às vezes já vi pessoas falando, nossa, mas para transacionar o Bitcoin eu estou pagando, sei lá, $30 para poder transferir. Não, está pagando $30 porque você está tentando tirar de uma corretora. E aí a corretora está botando, né, o que chama de spread, né, gigante entre o valor da rede e o valor que ela quer em cima dessa transação. Então isso também é interessante ter em mente, que às vezes é muito interessante também seguir umas estratégias curtas, de tipo, vou acumulando um pouquinho e faço uma transferência só, porque normalmente esse custo de transacionar de saque é um custo fixo, independente do valor. E aí vale a pena você fazer um pouco de acumulação ali, pequena, para você, em vez de ficar compra e tira, você compra um pouco mais e tira de uma vez só para pagar menos taxa, né? E aí quando isso vai para sua carteira, obviamente, já não tem mais custo nenhum, só custo de transação da rede, que é um valor muito insignificante. Exatamente. É a mesma comparação de quando você quer retirar, às vezes, dinheiro de um fundo de investimento, ou de você alocar em algum fundo, ou de você fazer uma venda de algum título. Dependendo da corretora que você está operando, vão ter custos daquela corretora, é o custo do serviço financeiro. Então, são pequenos custos, como o Brau falou. Para a maioria das pessoas, vai comprando devagarinho, vai acumulando, quando você tiver um valor ali mais ou menos razoável, e aí você transfere tudo de uma vez para pagar somente uma taxa. Exatamente. Bom, então para concluir tudo isso que a gente falou, Charlie, a gente pode deixar alguns pontos, uns highlights, os pontos mais importantes. Basicamente, pessoal, assim, se você valoriza a liberdade, a tua segurança, você quer entender um pouco mais disso, você quer ser o dono do seu próprio nariz, dos seus próprios fundos, a autocustódia é rei, é a melhor escolha, né? É como o Charlie comentou, not your keys, not your coins, ou seja, se você não tem as chaves, não são suas os seus fundos, né? No final é isso. Agora, se você prefere conveniência, suporte, eu sou desorganizado, tenho medo de perder, ainda estou inseguro, não tem problema também. Entenda que a gente sempre percebe muito bem isso. É um caminho, uma jornada, né? A custódia por terceiros, ela vai ser mais prática, ela vai envolver, claro, mais riscos, mas é uma boa porta de entrada para você entender mais. Exatamente. E, gente, comecem, né, porque ouvir aqui já é o começo de você entender a teoria, mas escolham corretoras, né? Aí tem diversas corretoras, né? Das maiores para as menores, e comecem a colocar o pezinho na água. Comecem a querer entrar dentro desse mundo e começar a comprar um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, né? O longo prazo sempre chega. Exato, eu gosto muito de uma frase que eu escutei há um tempo atrás, com base na estatística. A pessoa fala, mas eu vou guardar por longo prazo, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou daqui a 10 anos. Beleza, você não sabe, ninguém sabe, mas estatisticamente você vai estar vivo. Estatisticamente, você vai viver até aproximadamente ali os 80 anos. Nós aqui, eu e o Charlie, a gente sempre fala isso, por 2012, 2013, o que a gente estava fazendo de bom na nossa vida, que a gente podia estar estudando isso, né, entendendo mais isso com antecedência. Mas cada um tem o seu tempo, não existe o tempo perfeito, cada um tem o seu próprio tempo perfeito, e a gente está aqui para tentar ajudar justamente isso, para vocês entenderem mais, tirarem dúvidas, e o que a gente puder dar de suporte, de informação para vocês, esse é o nosso papel aqui, tentar realmente mostrar ali o caminho das pedras para que vocês possam conhecer esse mundo e se divertir com ele, entender ele, né? E ver que existem N possibilidades, é um mundo que está começando, é uma nova internet, né? Exatamente, gente. Um ano vai passar em um ano, e se você não fizer nada, ele vai passar do mesmo jeito.
né? Ah, mas vocês estão desde 2017, eu já perdi o bonde. Não, não perdeu o bonde, não. O Bravo acabou de falar. A curva de adoção do Bitcoin, ela está lá no início ainda. É como se fosse a internet em 1998, 99. Olha quanto tempo a gente está na frente, o quanto que a internet evoluiu, né? Então, você não está atrasado. O Bitcoin não está caro. Principalmente se você tem uma janela de horizonte, de eventos, de 15, 20 anos para frente. Né? Aí é uma frase que a gente gosta muito de falar, que o Bitcoin não tem topo, porque a moeda governamental não tem fundo. Então não adianta você ficar se lamentando que você não entrou antes. Nós também, o Brau acabou de falar, a gente se lamenta profundamente de não ter entrado antes. Então, meus queridos ouvintes, comente suas experiências aqui, se você tem alguma experiência com autocustódia, que deu certo, que deu errado, se você tem preferência de carteira, né? Nós vamos ter um episódio só sobre carteiras, mas já comenta aqui se você tem alguma experiência, se você tem alguma indicação, né? E, obviamente, coloquem aqui, né, comentários para os próximos episódios, temas, dúvidas, tá? E curtem e compartilhem. Curte, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu, galera.